ser humano, ele é um composto, ele é um ser dotado, né, de capacidades vivas, porque ele tem ali alguns compostos nele que garantem o ser vivo dele, né? E desde o início, logo depois de átomos, que a gente bateu muito nessa tecla no ano passado, bateu muito mesmo, nós tentávamos entender por quê, né, o porquê que a vida existe. Né? Por que a vida existe? E aí a gente tem, né, aquelas duas informações. A vida existe porque nós temos ali os seres divinos, os seres espirituais que nos consideraram, né, o dom para nós termos essa vida. Né? E aí foi-se durante muito tempo, né? Mesmo com a ideia dos filósofos, isso ainda não foi derrubado. E ficou durante bastante tempo essa ideia da força vital, né? A força que dá a característica para que esses seres sejam vivos. Né? No caso, eu estou falando animais, plantas, seres humanos. E aí, dentro dessa característica de força vital, nós temos ainda subcaracterísticas de coisas vivas. Né? E o ser humano seria o que estaria no ponto. Né? Mas uma coisa que é bem interessante era o seguinte: coisas orgânicas, ou seja, coisas que tinham vida, não poderiam dar origem a uma coisa que não pode ter vida. Né? Então, coisa que tem vida não pode dar coisa que tem vida. Né? Ele não pode originar, ele não pode formar, reagir. Então, olha o que aconteceu de mais interessante ali por volta de 1804. Por volta ali de 1804 aconteceu uma coisa fantástica. Deixa eu abrir aqui a tela para mostrar para vocês. Ali por volta de 1804 começou o que nós, né, agora que estudiosos, professores e estudantes mesmo de química, começou um procedimento chamado de síntese da ureia. Síntese da ureia. Olha que bacana isso aqui. O que é a ureia? Alguém conhece? Não. Não. A ureia é um subproduto proveniente da urina, tanto da urina humana quanto da urina de animais. Né? Esse subproduto vem de um ácido chamado ácido úrico. Tá? E aí, o que aconteceu? A ureia é o ácido úrico, né? E aí tinha-se a ideia de que esse ácido úrico, que é essa ureia, como ela vem do, dos animais, no caso, ela não poderia ser sintetizada, ela não poderia ser produzida de forma artificialmente. Tá? O tubo de ureia que nós tínhamos era isolado, essa quantidade, através de uma simples reação de, de secar, né, a quantidade que nós tínhamos antigamente. Mas olha o que aconteceu. Em 1804, mais ou menos, o alemão Friedrich Wolfert, ele desenvolveu um sistema. Ele era um pedagogo e um químico. Ele desenvolveu um sistema capaz de transformar o cianato de amônio, ou seja, transformar isto daqui
Esse aqui é o cianato de amônio. Ele desenvolveu um procedimento capaz de transformar esse cianato de amônio em ureia. Com essa, com essa artimanha que ele fez naquela época, a teoria de que coisas inorgânicas dariam coisas orgânicas, que é o que está na tela de vocês, né, caiu por terra. Então, a ideia de que, olha, compostos inorgânicos não podem surgir a partir de compostos orgânicos, ou vice-versa, não tem como existir. Né? Então, foi através de uma síntese, de uma reação química em laboratório ah, altamente controlada, é que eles perceberam que o, essa teoria vital não fazia muito sentido. Mas teve uma outra coisa que ele percebeu. Ele percebeu que de todas essas sínteses que ele fazia, o carbono, ele ficaria sendo como o elemento central dessa reação. Né? Então, na síntese da ureia, além da síntese da ureia, eles perceberam que o carbono se tornou o elemento central do composto. E aí eles ficaram extremamente curiosos. Por que esse carbono em específico, ele ficou sendo o elemento central da ligação? Por que não poderia ser o oxigênio? Por que não poderia ser o nitrogênio? Atualmente a gente sabe, né, a respeito da quantidade de ligações, né? Mas por que naquela época eles não tinham essa noção, né, do que nós já temos? Deixa eu até puxar uma setinha aqui para ficar mais fácil para vocês quando vocês estiverem estudando. E aí continuaram esses estudos, continuaram as outras sínteses para verificar se o mesmo procedimento ocorria, e eles perceberam que era o seguinte: eles perceberam que a química vital ela tinha alguns elementos que apareciam várias vezes, né? Então, dentro dessa química vital, ou seja, a química dos organismos vivos, aparecia muito elementos químicos que apareciam na química vital. Então, quais eram esses elementos químicos que apareciam? Carbono, oxigênio, silício, nitrogênio, enxofre, e hidrogênio. Nessa época eles já tinham um conhecimento de moléculas químicas. Nesse tempo eles já tinham uma ideia de que essas moléculas, né, que esses átomos eram apenas uma reorganização, né, para formar compostos diferentes. Igual a gente sabe, né? Atualmente a gente sabe que a reorganização de uma determinada molécula dá a formação de um outro composto e assim por diante. A gente sabe disso atualmente, tá?
Mas naquela época não se sabia disso e eles tinham essa preocupação. Por quê? Né? Por que que certa coisa acontece de um jeito, mas não vai acontecer de outro, e eles ficavam nesses questionamentos um tempão, né? Vários e vários momentos. E depois desses todos estes estudos, então deu-se um nome para essa química, saiu o nome de química vital para química dos compostos orgânicos. E é justamente o que nós vamos começar a ver hoje. Química dos compostos orgânicos. E aí a química dos compostos orgânicos também recebe um outro nomezinho, que também é chamada de química do carbono. Vou até puxar uma seta para cima e colocar aqui para vocês que ela também é conhecida como química do carbono. Aí eu pergunto para vocês, por que o carbono é tão especial, né, para ele ter uma química só para ele? Por que a gente tem que estudar exatamente isso, né? Por que eu tenho que estudar a química dos compostos orgânicos e por que o carbono é tão especial, né? Então, eu vou falar aqui para vocês, vou elencar, antes de escrever, vou elencar que existem algumas explicações que falam por que o carbono ele é tão especial assim na química, né? A primeira delas é que ele apresenta baixa toxicidade em pequenas quantidades, né? Então, em pequenas quantidades, ele é muito, muito, muito menos tóxico que alguns outros elementos químicos, né? Ele tem a propriedade de formar compostos, né? Então, ele tem baixa toxicidade em pequenas quantidades, ele tem a possibilidade de formar compostos, no caso eu estou falando do carbono, tá? Ele é muito abundante na Terra, né? Se eu não me engano, posso estar enganado, 75% da crosta terrestre é formada de carbono, e nós também somos formados de carbono, tá bom? Então, baixa toxicidade em pequenas quantidades, forma compostos, né? Ele tem... Peraí, que alguém mandou, vamos permitir. Pronto. Ele tem baixa toxicidade, ele tem a propriedade de formar compostos, ele é muito abundante na Terra, né? E ele é extremamente estável, né? Ele é estável. E como assim estável, professor? Estável significa que os compostos que ele forma, no caso, esses compostos eles são imutáveis, né? Eles ficam ali estabilizados por uma determinada quantidade de tempo, tá bom? Então, por isso que a natureza, de uma forma geral, escolheu o carbono como o elemento para a sua forma vital, né? Para suas estruturas vitais. Deixa eu, então, puxar isso e colocar isso para vocês. Mas por que do carbono, né? Então, número 1.
não é tóxico. Em baixas quantidades. Não, em pequenas quantidades. Então, ele não é tóxico em pequenas quantidades. Ele pode formar variados tipos de compostos. Suas ligações são estáveis. O que mais que eu tinha falado? Alguém lembra de mais alguma coisa que eu falei? Só falou essas três. Foi? Então, ele não é tóxico, ele pode formar vários tipos de compostos, suas ligações são estáveis. Tem mais umas duas aqui que a gente não tinha falado, que apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. E em solução, ou seja, em água, não conduzem corrente elétrica. Tá? Então, resumidamente, o carbono foi escolhido pela natureza para gerar vida por causa dessas 5 características, né? Sendo que as duas primeiras, né, são as principais. Nós somos seres feitos de carbono composto, né? Nós temos aqui a nossa pele, que ela é formada de queratina, de arginina, de alanina. Nós temos a queratina dos fios do nosso cabelo, né? Nós temos os ossos, que são formados de óxido de cálcio, mas dentro deles ainda tem algumas vertentes de carbonatos, né, para manter eles durinhos e rígidos, né? Então, a natureza em si escolheu o carbono por causa dessas características que o carbono tem. Existiam outros elementos químicos que ela poderia escolher? Silício seria um grande exemplo. Só que o silício, em pequenas quantidades, o silício é tóxico, né? Mas também tem outros elementos químicos, como o germânio. Só que o germânio, deixa eu ver aqui qual que é o problema do germânio. O germânio, o problema dele é as propriedades ácido-base dele. Enquanto o carbono ele é fortemente ácido, enquanto o carbono é ácido, o silício, o germânio, o estânio, o chumbo, eles têm as duas características. Eles podem ser tanto ácidos quanto básicos, né? Então, depois a gente pode até estudar a família do carbono, bonitinho, mas isso não vem ao caso, tá bom? Logo depois de elencar, né, por que foram essas as características que mantiveram o carbono sendo o elemento principal de formação da vida, tem então uma partezinha que é muito importante que nós saibamos para a gente poder ir adiante no nosso curso, que é o seguinte: o carbono ele é tetravalente. O que significa ele ser tetravalente?
Uma tetravalência significa que o carbono não faz menos ou mais do que 4 ligações. Ele faz 4 ligações sempre, tá bom? Então, vou até colocar aqui em caixa alta. O carbono, ele é tetravalente. Significa que ele sempre irá realizar 4 ligações. Não importa se essas 4 ligações vão ser com eles mesmos ou com elementos vizinhos, tá? Ele sempre estará fazendo 4 ligações, tá? Vou até marcar de vermelho aqui para a gente não esquecer. Então, o carbono, ele é tetravalente, ele faz 4 ligações para ele chegar à estabilidade, tá? Vocês nunca vão ver um carbono com 5 ligações, apesar que tem alguns estudos que mostram que, em alguns casos, ele vai sim ter um caráter de 5 ligações, mas isso é uma coisa extremamente rara, extremamente difícil de acontecer, tá bom? Mas não deixa de acontecer em alguns momentos, ok? E aí, como ele faz 4 ligações, deixa eu puxar mais uma seta, né? Hoje eu estou cheio de setas. E aí vem agora com o tipo de ligação que esse carbono pode ter. Acho que eu vou fazer assim mesmo, uma seta simples. O carbono pode fazer, então ele pode fazer 2 pontos. Letra A. Ligações simples. O que são essas ligações simples? É uma ligação simples, né? É a representação de um átomo se ligando, ou seja, formando ligação, ou seja, buscando estabilidade boa. Essa questão de ligação eu também tenho que explicar para vocês, porque isso aqui é coisa lá do primeiro ano e talvez vocês não se recordem, né? Ligação. O que é o ato de ligar? O ato de ligar nada mais, nada menos está relacionado aos átomos, né? Buscar uma estabilidade eletrônica com 8 elétrons em volta dele. Isso, é claro que tem as exceções, vocês já viram as exceções comigo, né? Mas a gente pode generalizar que o ato de ligação nada mais nada menos é esse, tá? É tentar chegar a uma estabilidade, que a gente chama ela de estabilidade eletrônica, tá? Agora a gente volta aqui para o que a gente estava falando das ligações que o carbono pode fazer. Deixa eu colocar de uma outra corzinha aqui. Vou colocar um verde. Então, o carbono pode fazer ligação simples. O que é uma ligação simples, professor? Uma ligação simples pessoal, é aquela ligação que vai envolver apenas uma ligação, tá? E essa uma ligação pode ser uma ligação com carbono, uma ligação com nitrogênio,
uma ligação com hidrogênio, não importa, sempre vai ser uma ligação. E aí, existe uma formulazinha para a gente desenhar essas 4 ligações. Tá? Lembra que o carbono pode fazer 4 ligações. A forma que ele vai resolver para fazer essas 4 ligações, a primeira a gente vai chamar ela de simples. Cadê? Uma ligação simples seria esta daqui. Pronto, temos uma ligação simples, tá? Simples no plano. Por que, professor, simples no plano? Pode ter tridimensionalmente uma ligação? Pode ter sim uma ligação tridimensionalmente. Essa ligação que eu vou ensinar aqui para vocês vão ter que ter, sim, muito jogo de cintura. Mentira, não precisa de jogo de cintura. Acho que eu tenho aqui para mostrar. Pera aí. Eu sei que acabou a aula, mas é rapidinho, só para a gente poder passar para uma próxima parte depois que a gente voltar. O carbono ele pode ter essas mesmas 4 ligações, mas agora dando uma olhada aqui no meu modelinho. Essas 4 ligações aqui, agora, elas estão no espaço, tridimensionalmente. Tá? Se eu colocar uma folha de papel aqui, ó, a minha mão seria a folha de papel. Vocês podem perceber que 2 dessas bolinhas aqui, ó, as 2 bolinhas laranjas, elas estão no plano. Elas estão na minha mão. Ó, 2 dessas bolinhas estão na minha mão. E 2 delas estão para fora do plano, ou seja, estão para fora da minha mão. Tá? Uma para frente e uma para trás do plano. Ó. Então, tem 2 no plano, uma para frente e uma para trás. E como é que eu escrevo isso assim, no papel? Né? Como é que eu passo essa tridimensionalidade para o papel? Simples, eu faço isso aqui. Ó. Carbono, para cima e para cá, estava no plano, ou seja, estava em cima da minha mão, lembra? Para trás, eu escrevo assim, que eu chamo de tracejado. E para frente, eu coloco um triângulozinho assim, ó, que eu chamo de rachurado. Então, assim eu mostrei essa molécula em 3D, só que no papel. Tá bom? A gente vai voltar nisso aqui, eu vou explicar melhor isso para vocês, tá? Então, até as 11h30. Tchau, pessoal.